Muito bem, vamos começar a falar do Campeonato Carioca, então, mas passando primeiro pela vitória do Flamengo, que está destacada nos jornais aí, nessa pegada que o Coutinho trouxe, da saudade da dupla, né, Gabigol-Bruno Henrique. Ó, o Extra diz para matar a saudade, com o muque do Gabigol, né? Tem duas contas diferentes, né? Gol com bola rolando ou gol. Aí seriam 5 a 6 meses. De qualquer forma, é muito para um atacante, né? A última vez tinha sido contra o Grêmio, né? Eu até... com bola... Gol mesmo foi contra o Curitiba, né? Isso. Foi cobrança de pênalti. Aí são 5 meses. Contra o Grêmio, 6. Flamengo vence com o brilho da dupla Gabigol e BH, que, como o Coutinho destacou aqui, não fazia gols no mesmo jogo há 2 anos. Né? E o Meia Hora vem no clima de carnaval. Olha lá, tem até um tamborim ali do lado do logo do jornal, né? Então o Mengão dança, curte e fica de boa. O jogo foi fácil, né? O Flamengo muito. Zero trabalho contra o Sampaio Corrêa. Foi realmente, assim, para botar o time titular em forma para o clássico desse fim de semana contra o Vasco. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas para mim é aquele típico jogo que a gente fica lamentando acontecer nesse período da temporada de preparação para os clubes, para o que realmente importa na temporada. Porque você pega o início do jogo, talvez ali os primeiros 25 minutos principalmente, você via que o Flamengo estava jogando o máximo mesmo que poderia, né? Encaixando os movimentos, né? Novamente a variação do De La Cruz saindo da direita para o centro e abrindo o corredor. Nesse caso era o Wesley, que era o lateral, né? O Flamengo teve 4 titulares poupados ontem, ocupando o corredor direito. Ótimas interações entre Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique pelo lado esquerdo do campo. O Gabriel mais fixo por dentro, mas atacando sempre os espaços, como ele fez no gol, por exemplo, que ele marca depois. Acho até que tecnicamente ele foi bem no jogo de ontem. É uma atuação de um nível que ele não tinha há algum tempo. O Ayrton Lucas trabalhando mais por trás da linha da bola. Só que aí o time vai percebendo a facilidade do jogo e é uma coisa natural do ser humano. A concentração cai, a intensidade cai. E aí se você tem 25 minutos dando o seu máximo, quando você tiver os maiores desafios da temporada, talvez você não consiga ter alta intensidade, ter alta concentração durante a quantidade de tempo necessária de uma partida importante. Então, eu acho que assim, o Flamengo fez a sua parte, tanto que no segundo tempo basicamente treinou, né? Se não teria feito muito mais, poderia ter inclusive feito muito mais ainda no primeiro tempo. O Flamengo teve outras oportunidades de fazer gol, mas o abismo é muito grande, cara, é muita diferença, sei lá, é uma coisa assim que às vezes chega a me dar dó assim, de algumas equipes que vão enfrentar, não só o Flamengo, aí a gente pode dar outros exemplos do futebol brasileiro em se tratando de estadual. O Flamengo vem numa sequência aí de finais, né, de campeonato estadual e sem fazer força para chegar na decisão. E nessa fase inicial, poupa muito as energias para vencer com tranquilidade os times de menor investimento. Você já tem esse degrau natural, e aí quando você pega o Flamengo, que é o maior investimento, maior capacidade técnica, na minha opinião ainda é a maior capacidade técnica do futebol brasileiro, contra o Sampaio Corrêa, que é um time que vai brigar para fugir do rebaixamento no campeonato estadual, o Sampaio Corrêa não venceu ainda no campeonato estadual. E aí fica um gap gigantesco, né? Acho que o Sampaio Corrêa foi muito correto, jogou o que podia, né? Correu atrás, não foi violento, não apelou em momento algum, mas o Flamengo poupou energias visivelmente. E é muito normal também isso acontecer, Rodrigo, assim, no início de temporada, né, onde a parte física ainda não é ideal e os jogadores vão dosando as energias. É o famoso assim, jogou o suficiente para alcançar o resultado. Lógico que poderia ter aquela preocupação em dar espetáculo. O Mangueirão recebeu um público sensacional, mais de 50 mil pessoas no Mangueirão. O Flamengo mais uma vez jogou em casa, né? Ele sai do Rio de Janeiro e continua jogando em casa, não seja nos Estados Unidos ou... Sai não, né? Ele não entrou ainda. Não entrou. O Flamengo vai estrear no Rio de Janeiro pelo Campeonato Estadual domingo contra o Vasco, não é isso? Exatamente. Os 4 jogos até agora foram pelo Norte e Nordeste. Manaus, Belém, João Pessoa e Natal, se não me engano. Perfeito. E os 2 jogos nos Estados Unidos com a equipe principal. O Flamengo chega ao Rio neste fim de semana para a disputa do Campeonato Carioca. Mas aí tem aquela atmosfera de festa e muitas vezes isso até impulsiona o jogador a uma atitude um pouco mais de mais intensidade dentro de campo. Mas não, ontem o Flamengo, mesmo assim, mesmo com o estádio lotado no segundo tempo, pisou no freio legal. O jogo, em alguns momentos o jogo foi até meio sonolento, né? Um ritmo bem cadenciado, e aí o Flamengo ia lá, criava uma oportunidade.
O Sampaio Corrêa ainda se engraçou um pouquinho, chegou mais vezes à área do Flamengo nos últimos minutos da partida, mas em momento algum, né? Deu preocupação, causou preocupação ao goleiro Rossi. E bacana ver esse momento do Gabigol, em que ele está tentando dar uma resposta diferente. Me parece que ele, na reta final das férias, foi muito focado em chegar bem na pré-temporada. A gente olha fisicamente o Gabigol, ele está muito bem, né? Porque no passado ele foi alvo de críticas e com inteira razão, com inteira justiça. Ele estava, além da parte técnica abaixo, fisicamente ele também no ano passado não conseguiu entregar. E ele precisa dessa parte física, porque é um jogador que depende muito da boa movimentação e posicionamento, até mesmo para corrigir algumas deficiências técnicas que ele tem no cabeceio, na finalização com o pé direito, né? Então ele tem que puxar a jogada para a esquerda, ele tem que estar bem posicionado, ele tem que ter boa movimentação. Quando ele tem essa boa movimentação, ele ajuda muito a construção de jogadas no ataque, fez isso muito bem, né, dando deixadinha, se movimentando, abrindo espaço, fazendo diagonal, o gol, aquele tradicional facão que ele faz no passe, sempre preciso do Arrascaeta. Então, é importante você ver um jogador como esse, no caso, para o Flamengo, recuperando confiança física, confiança de movimentação e voltar a fazer gol, né? Afinal de contas, ele só é chamado de Gabigol porque consegue botar a bola na rede com muita facilidade. Eu me pergunto sempre quando eu vejo jogos como a gente viu ontem, do Flamengo e Sampaio Corrêa, e aí eu comparo, por exemplo, com o nível de enfrentamento que o Flamengo teve no sábado contra o Orlando City. Cara, é muito diferente, é impressionante. Assim como o Vasco também, o Vasco fez um bom teste na sua pré-temporada fora do país contra o São Lourenço. São Lourenço foi o terceiro colocado do último campeonato argentino, né? Não é um time qualquer, não. É uma equipe de tradição e que tem bons jogadores. E aí eu sempre me pego pensando assim, cara, será que não seria melhor, talvez, que esses clubes fizessem cada vez mais isso? Os clubes grandes do Brasil se colocassem à prova diante de adversários, e aí você tem a possibilidade de jogar contra times norte-americanos, times da América do Sul, argentinos, uruguaios, paraguaios, numa preparação que, para mim, vai te exigir muito mais daquilo que você vai ter na temporada. Por exemplo, o Flamengo contra o Orlando City teve muitos problemas defensivos. Isso aí foi coisa muito nítida. E aí você pega o jogo de ontem, o adversário, enquanto o Flamengo esteve 100% focado no jogo, concentrado, e aí com o ritmo que deve dar a cada partida, o Sampaio Corrêa não conseguia passar do meio campo. Em alguns momentos era uma coisa até constrangedora. O Flamengo, como você falou, não precisava fazer muita força para fazer um desarme, para roubar a bola, né, para fazer aquela pressão pós-perda e, retomar rápido no campo de ataque. Então acho que isso deveria ser pensado com carinho pelos outros clubes também, e Flamengo e Vasco fazerem mais vezes isso também, mais amistosos, e até para o estadual servir para você dar chance para os jogadores que não têm tanta oportunidade ao longo da temporada. Eu acho que aí que entra, na minha opinião, a importância maior. É você conseguir, com poucos jogos, nessa divisão de atenções, você dar rodagem para o elenco todo. Inclusive para observar fragilidades do elenco, que é o que está observando o Vasco, é o que está observando, na minha opinião, ainda o Botafogo. Então, você dá ali uma experiência, uma rodagem para os jovens jogadores, que vão ter nesse início de ano uma liberdade, uma oportunidade que não terão quando o calendário entra nas competições mais difíceis, mais importantes, e aí o espaço fica totalmente reservado ao elenco principal, ao elenco titular. Mas é você conseguir, no início de temporada, dar adversários de melhor nível para você estabelecer logo de cara um jogo mais competitivo, o que exige um pouquinho mais de concentração para entrar rapidamente em sintonia, até porque a temporada ela não permite muita acomodação. Aliás, a nossa cultura não permite essa acomodação natural que deve existir em pré-temporada, né? Que deve existir em início de temporada, né? A tolerância maior com uma atuação ruim, com um resultado ruim, a gente já cobra muito desde o início. Então tem que caprichar muito na escolha dos seus adversários numa pré-temporada, além, é lógico, de tudo isso ser acompanhado por uma boa preparação física, muitas vezes até acelerada, né? Então, eu concordo contigo. Eu acho que os clubes cada vez mais devem procurar esse tipo de situação, porque, para mim, está evidente que isso aí, essa divisão de atenções,
ela não tira a oportunidade de um grande clube disputar o título estadual. Com certeza. Aí, Flamengo e Fluminense fizeram isso. O Fluminense está voltando hoje com seu time titular e os dois, o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo confirmar a vitória no jogo a menos, o Fluminense em primeiro, o Flamengo em segundo, jogando com a molecada o tempo todo. O Flamengo fez ontem o segundo jogo com... Segundo jogo. Fez a estreia... Com titulares, vamos dizer assim, né? A estreia e agora a quarta partida. Não dá para chamar de o time principal, mas enfim, né? São jogadores que disputam vaga o meio de campo é esse, Barreto. O meio de campo é Pulgar, Gerson, Arrascaeta e... Mas teve um teste ontem também, De La Cruz, né? Não teve um teste ontem também? No meio de campo, a formação inicial foi essa. Não, mas para o segundo tempo... Sim. Aí ele tirou o Pulgar, colocou o Alan. De La Cruz foi recuado. O De La Cruz mudou de posição porque entrou o Luiz Araújo. E saiu o Gerson também. Saiu o Gerson. Ele fez uma dupla de volantes. Ele abriu, de fato, 2 homens pelos lados do campo, que inclusive foi a formação de preferência do Tite quando ele chegou no Flamengo, lá com 2 homens abertos. Mas a contratação do De La Cruz é que gera esse novo pensamento do Tite de muitas vezes abrir mão do homem aberto pela direita. Porque pela esquerda você tem uma disputa excelente de posição ali. Hoje o Cebolinha é o titular. O Bruno Henrique foi utilizado, inclusive, pelo Tite no ano passado. Pelo lado direito também, né? Uma vez que o lado esquerdo foi meio que dominado pelo Cebolinha. Mas o lado esquerdo é o lado mais agudo do Flamengo. É o lado que mais... No segundo tempo ontem, o De La Cruz estava de segundo volante ou ele estava de meia? Eu, na minha leitura, de segundo volante. Segundo volante. O Luiz Araújo na ponta direita. Isso. Inclusive, é uma posição... porque quando o Flamengo contratou o De La Cruz, aí as pessoas começaram a montar os prováveis times campinhos. Que é natural, de pré-temporada, ele não tem jogo. É até um exercício legal de fazer. E aí eu vi muita gente perguntando assim, mas o De La... O que vai marcar nesse meio campo? Porque algumas pessoas montaram o meio com Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Na época ainda havia ali a opção do Flamengo, né? Ou a intenção do Flamengo de tentar contratar o Luiz Henrique. Então eu vi gente montando um time com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Henrique, que vai pro Botafogo, Pedro e Cebolinha. Ou Gabigol e Bruno Henrique, enfim. E aí muita gente perguntava assim, peraí, quem vai marcar nesse meio campo? Gente, o De La Cruz, ele marca mais do que o Gerson. A contribuição defensiva do De La Cruz, ela é mais intensa e tecnicamente mais qualificada que a do Gerson. Questão de posicionamento de corpo para abordar o adversário, proteção até de frente da área. Ele ganhou essa noção porque no River Plate muitas e muitas vezes ele fez essa função de segundo jogador, ou quando o Galhardo jogava com um losango no meio campo, ele muitas vezes era um dos jogadores do lado do losango, né? Pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Então, o De La Cruz como segundo homem de meio campo, na minha opinião, defensivamente, em comparação ao Gerson, o Flamengo tem até um ganho nisso. O Gerson não é um grande marcador. Não é. Nunca foi. O Gerson, ele marca segurando a bola. Ele marca porque ele... O Flamengo em 2019, gente. Era o Ilharão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O tempo todo com a bola e marcando na área adversária. O tempo todo com a bola. A marcação do Flamengo era ter a bola. E aí o Gerson é um jogador muito importante nessa capacidade de reter a bola. Ele é um craque. Com a bola no pé, um craque. Joga muita bola. Então, é uma formação mais do que comum para o que a gente já viu do Flamengo. E o De La Cruz, fisicamente, inclusive, é um jogador de grande mobilidade. Eu ainda tenho a expectativa de, em alguns jogos, ver uma variação nisso. Do Gerson, por exemplo, que chegou a ser escalado pelo Tite pelo lado direito também, em alguns jogos, na reta final do ano passado. Aliás, ele começa a carreira assim, como um falso ponta pela direita, né? O cara que vai receber a bola e vai trazer para dentro, ou vai circular sem a bola pro meio do campo para jogar nas costas dos volantes. Então, eu tenho até essa expectativa de, em algum momento, algum jogo, a gente enxergar o De La Cruz mais como um segundo homem, mesmo tendo o Gerson no time. Até porque na Europa, o Gerson avançou novamente. Verdade. Né? Na última passagem pelo Olympique, ele chegou a jogar de falso 9 com o Sampaoli em algumas partidas. O Sampaoli jogou ele lá pra frente. Quando ele volta pro Flamengo, ele já volta sem o cacuete de segundo homem de meio de campo. E aí volta com esse pensamento de que ele vai jogar mais à frente. O Flamengo jogava com 2 volantes mais o Gerson. Jogou várias vezes assim, com 2 volantes mais o Gerson, no ano passado. Sim. E agora que o Tite tá... O Tite tem na memória dele o Gerson de 2019. Então tá
novamente adaptando o Gerson a essa função de segundo homem de meio de campo. Eu prefiro falar segundo homem de meio de campo do que volante, porque para mim o termo volante está muito associado à marcação, né? E eu gosto mais da nomenclatura de meia. O meia moderna. O meia moderno. É o meia que marca e sai para o jogo. Isso aí. Né? E a marcação ela está extremamente relacionada a posicionamento, a bom posicionamento da equipe. Você não precisa ter o pegador, você não precisa ter o cão de caça, né? Você tem que ter um time bem posicionado. E é esse novo, velho posicionamento do Gerson que o Tite está ainda ensaiando. Para mim, é o cara no meio de campo que mais vai ter que brigar para firmar a posição. Eu também acho. Dos 3 ali, sem dúvida. Dos 4, que eu estou considerando o Pulgar. Sim, né? sim. O Pulgar, para mim, nesse esquema é intocável. Exatamente. Bom, e ontem teve o evento Gabigol, né? Como já destacado, e me parece que teve o pacote completo, né? Porque dois pontos importantes, né? Do que é o Gabigol para o Flamengo apareceram. A idolatria que ele mobiliza. Né? Carisma. A entrada dele em campo, todo cercado, a forma como o torcedor tem umas 30 crianças em volta dele ali. Impressionante aquela imagem, né? E também o comportamento do torcedor na arquibancada, né? E, assim, a dificuldade que o Gabigol tem tido ultimamente dentro de campo. Né? No momento do gol, ele relembra os bons lances da parceria e até da parceria com a Arrascaeta. Né? O que ele sabe fazer e o que ele consegue fazer dentro desse time do Flamengo. Né? Exceção nostalgia total. Por isso que é difícil de negociá-lo. E por isso que ele sabe que não é uma negociação simples sair do Flamengo. Sim. Um se alimenta do outro. É a relação do ídolo. Ele atingiu um patamar de ídolo no Flamengo, pelo carisma, que inclusive essa sintonia que ele tem com o torcedor, que movimenta muito o ambiente Flamengo. Muito, de maneira favorável, mesmo ele estando num momento de recuperação técnica. Né? A gente está falando de um clube que é 3 vezes campeão da Libertadores. Só 2 jogadores na história desse clube fizeram gols em final de Libertadores. Um deles é o Zico, que jamais será superado no Flamengo. O outro é o Gabigol. É só isso que é o tamanho dele no clube. Eu não estou dizendo aqui que ele é o segundo maior jogador da história do clube, e eu respeito quem tem essa opinião, porque isso para mim é muito condicionado à época que você viveu, a relação que você tem com o futebol naquele momento que determinado jogador se destacou. E o que você leva em consideração para chegar a essa avaliação? É uma coisa que tem muitas variáveis, muito subjetivos. Tem muitas variáveis. Mas, gostem ou não do Gabigol, ele é o cara que está na mesma prateleira do Zico nesse sentido. Foram os únicos 2 jogadores da história do Flamengo, que é 3 vezes campeão da Libertadores, a fazerem gols em final dessa competição, que é uma coisa gigante. Não é para qualquer jogador você fazer isso. Então, o tamanho da idolatria dele é essa, e além disso, o comportamento. Eu já ouvi de muitos torcedores do Flamengo que o Gabigol entende o que é ser torcedor do Flamengo, as reações dele dentro de campo, por mais que muitas vezes a gente aqui, né, a gente é chato, que a gente vê a coisa de uma forma muito racional. Mesmo tentando, às vezes, se aproximar da realidade do torcedor, talvez seja a nossa função essa, ser assim. Mas ele, muitas e muitas vezes, encarnou dentro de campo esse comportamento, e por isso que ele é tão idolatrado por muitos rubro-negros. Óbvio que não há unanimidade em nada, mas se a gente for fazer uma pesquisa aqui, se ele é ídolo ou não do Flamengo com a torcida, eu não tenho dúvida que bate muito mais de 90%. Então, além de tudo isso, tem a questão do jeito de jogar assim, dentro de campo também. O Gabigol, no final da temporada passada, aí assim, talvez tem muita gente que considera o ano inteiro ruim, eu não considero o ano inteiro ruim. Eu acho que o ano dele passa a ser ruim a partir da reta final do Campeonato Estadual. A gente lembra o início do ano, o Gabigol faz bons jogos. Inclusive no Mundial de Clubes faz bons jogos, Supercopa do Brasil jogou muito bem contra o Palmeiras. E aí depois o time não encaixa e ele cai de produção. O que também, gente, pode ser uma coisa normal, porque a gente está falando de um cara que chegou ao Flamengo em 2019, jogou em alto nível em 19, 20, 21. 22 cai um pouco de produção, mas mesmo assim decide a final da Libertadores. E 23 não é um ano bom dele. 22, taticamente, ele foi muito importante. Muito importante. O que mostra a inteligência tática desse jogador. Sim. E eu falo isso com muita tranquilidade porque, em alguns momentos, sim, sou crítico a alguns erros cometidos pelo Gabigol,
dificuldade técnica para algumas situações, a parte física, e é natural. Quando você atinge o nível que o Gabigol atingiu, ele também, junto com esse nível, ele carrega uma exigência maior, né? Quanto maior a responsabilidade, se espera muito dele. Maior a cobrança, é natural. Você só cobra de quem você espera algo. Né? Se eu não esperasse algo melhor do Gabigol, não estaria cobrando, não estaria analisando, não estaria criticando. Né? Mas ele, isso é inegável, na minha opinião, como característica. É um jogador muito inteligente taticamente. Sim. Que foi capaz de se reinventar em novas posições no Flamengo. Mesmo não sendo mais o Gabigol, o cara que teve sequência de gols como teve em 2019, foi impressionante o que ele atingiu em 2019, porque foi tudo impressionante no Flamengo em 2019. É aquele time de exceção, né? Que cada clube tem o seu time de exceção. E esse time de exceção ele não dura muito tempo, ele tem um prazo de validade, é um encantamento que vai por 1, 2 temporadas, depois você naturalmente vê as mutações, né? Os adversários já começam a entender melhor a maneira como o time joga, fica mais difícil de você estabelecer aquele nível de excelência. Mas o Gabi, ele passou na mão de vários treinadores, e isso é um obstáculo que a própria política do Flamengo impõe aos jogadores. Foram muitos técnicos, filosofias diferentes, maneiras de trabalhar fisicamente diferentes. Então, isso influencia diretamente no comportamento individual dos atletas, porque você mexe no coletivo, você influencia no individual. E o Gabigol foi tentando se reinventar como homem de frente em 2019, como homem mais deslocado pelo lado do campo em 2022, porque dando espaço para o Pedro entrar na equipe. Era um segundo atacante. Era um segundo atacante e se reinventou muito bem taticamente. Não teve a mesma sequência de gols, mas foi importante na construção de uma campanha igualmente vitoriosa. E isso é fruto de uma inteligência tática desse atleta. E só para deixar claro, né, a gente não está dizendo aqui que o Gabigol voltou ainda. Não. Né? É apenas uma boa atuação, voltou a marcar com bola rolando depois aí de 6 meses, mas é algo que talvez a gente espere que ele possa fazer, porque um jogador que fez o que ele faz, eu falei aqui, de 4 temporadas e meia de alto nível, quando ele tem metade de um ano, ou vai lá, uma temporada inteira ruim, você espera que na próxima ele retome, porque o normal dele não é o nível que ele mostrou em 23. Sobre esse jejum do Gabigol, né? O espião estatístico me mandou aqui alguns números, não sei se vai dar uma visualização boa aí, que eu estou só... Aliás, não estou nem abrindo no celular do programa, aí não vai ter jeito. Né? Se eu abrir no meu celular, ninguém em casa vai ver. Mas deixa eu parear aqui só para os números ficarem aí na tela, não sei se com boa leitura ou não, mas enfim... porque a gente fala de 1 mês, 2 meses, mas é preciso também, né, situar direitinho. Foram 14 jogos em que ele entrou em campo, mas a minutagem dá 569. Então, isso significa mais ou menos 6 jogos completos. O equivalente a 6 jogos completos, é o que ele teve em campo. Né? Então, quer dizer, é um jejum também num período em que ele não tem o status de titular. Não. Ele não está ficando em campo... Ele perdeu a condição de inquestionável já com a chegada do Vitor Pereira. Então, isso se manteve com o Sampaoli. E o primeiro técnico a, de fato, deixar claro que ele é reserva, Tite. Sim. O primeiro técnico a deixar isso claro. Ao chegar, já disse, meu titular é o Pedro. O meu titular é o Pedro, vou jogar com 2 homens abertos e o Gabigol vai... numa condição normal, brigar lá na frente com o Pedro, mas em contexto de jogo pode entrar como já entrou, fazendo a dobradinha com o Pedro. A minutagem dele nesses jogos variou de 19 a 72. Nunca foi de 90. Nunca esteve em campo o jogo todo, nesses 14 do jejum.